Empregador, agora a gente vai falar de um outro assunto que aproxima, interessa muita gente, que é o comportamento nas redes sociais versus o trabalho. Será que o que você posta pode resultar numa demissão, por exemplo? Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com a advogada trabalhista Janaína Bastos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de começar nosso bate-papo, quero dizer para as pessoas de casa que podem enviar perguntas, que a doutora Janaína vai continuar aqui com a gente. O nosso WhatsApp que é o 996260307. Bem, essa pergunta que eu fiz logo na abertura, doutora, a depender da postagem, né? Um gestor pode desligar um colaborador? Pode. Hoje, o mundo virtual é uma realidade. A interligação do trabalho, muitas vezes, com as redes sociais é muito grande, porque as empresas hoje divulgam o seu trabalho em rede social. E as pessoas se comunicam, muitas empresas, inclusive, fazem uso de algum tipo de rede mais específica para ter contato com esse trabalhador. Então, é importante que ele tenha cuidado, até mesmo na sua rede pessoal. Apesar de ser uma rede de caráter pessoal, é uma informação que não fica em sigilo, não pode ser considerado uma violação de sigilo de correspondência. Algumas empresas, inclusive, usam para contratar, claro. Né? O critério de contratação, o comportamento que determinado candidato tem nas redes sociais. Claro. E é super importante que se tenha cuidado, especialmente quando vai se falar da empresa. Já existem algumas decisões que, inclusive, já passaram pelo... Por exemplo, doutora? Um funcionário denegrindo literalmente a imagem da empresa, dizendo não aguento mais o meu chefe, não aguento mais ser tratada com solavancos. Fazendo queixas sobre a rotina de trabalho. Exatamente, fazendo queixas sobre a rotina de trabalho. Não citou sequer o nome da empresa ou o nome do empregador, mas esse fato levou à demissão por justa causa. Bom, por justa causa. Desculpe? Por justa causa. Por justa causa, configura justa causa. Tem uma situação real aqui. Sobre uma pessoa que trabalha numa fábrica de cervejas. Ela mora em Feira de Santana e trabalha numa fábrica de cervejas. Ela evita de publicar fotos ou de que os amigos marquem ela em fotos em que ela esteja bebendo consumindo uma outra marca de cerveja que não seja a marca da empresa que ela trabalha. Porque, segundo essa pessoa, um colaborador da empresa foi desligado por ter postado uma foto consumindo uma marca de cerveja concorrente da empresa que ele trabalha. Isso, a senhora conhece algum caso assim? Isso é comum? Essa postura, essa decisão da empresa de fazer esse desligamento é correta ou o colaborador pode recorrer nesses casos? Olha, eu digo sempre que toda regra tem que ser previamente conhecida. Provavelmente eu não conheço esse caso específico. A empresa pode estabelecer umas regras? Mas a empresa pode, dentro do seu regulamento interno, ela pode estabelecer, sim, regras e colocar o que é importante para a imagem da empresa. Nesse caso, me parece efetivamente importante que aquele trabalhador que veste a camisa da empresa apareça em seu momento de lazer, consumindo um produto do concorrente, não sei se uma justa causa, mas certamente implicaria numa punição. Mas pode sim levar a uma punição se a empresa encara isso como um fator de suprema importância e, digamos assim, regulamenta essa norma dentro da empresa. Certo. Então, isso pode ser levado ao judiciário? Pode. Depende da análise aí do caso concreto, mas que pode levar, pode. Quem se lembra do caso do vigilante que postou um vídeo, né, no WhatsApp, mandou no grupo de trabalho e, enfim, isso acabou chegando às mãos do chefe, da chefe nesse caso. Deu ruim, deu problema para ele. A gente tem esse caso aí, a gente vai mostrar para vocês agora e já já a senhora comenta. Olha aqui, tem um ar-condicionado aqui, pai, ó. Olha aqui o ar-condicionado tá no gelando, 22, ó. Tá no 22, ó, aqui gelando, ó. Olha aí, mais tarde, na verdade, meia-noite, até 5h30 eu dormindo. Olha aqui, que lindo. Eu gostaria de dar um recado muito claro a todos os nossos colaboradores. Eu guardo no meu coração, eu elogio, eu dou todo o respaldo aos que vestem a camisa, aos que encantam seus clientes, cumprem procedimento. E dou todos os rigores da lei, aqueles que são engraçadinhos, que postam vídeos gozando da empresa, do cliente, desrespeitando a si mesmo e a sua classe social e sua classe profissional. A esses eu quero dizer que a justa causa é a porta da rua da casa.
Ela foi clara, não gostou, não pegou bem o colaborador, né? A gente vê claramente que ele é um agente de segurança, ter postado um vídeo falando que ele vivia numa situação muito melhor que os colegas. A gente postou um trechinho só do vídeo, quem quiser depois é só entrar nas redes sociais e ver esse vídeo na íntegra, mas nesse caso é aplicável a justa causa, doutor? Com toda certeza, eu enxergo até mais de um motivo, mais de uma linha do artigo 482 da CLT. Olha, primeiro, ele fez prova documental de que ele descumpria o contrato de trabalho dele. A prova clássica, ele disse que dormia no seu horário de trabalho. Ele é contratado, pelo que eu vi, para ser vigilante, para ficar sob a vigia daquele estabelecimento permanente, e ele dormia. Então, primeiro ponto, ele descumpria o contrato de trabalho e de uma forma assintosa. E depois fazer uma publicação desse gênero em uma rede social, apesar de aquela rede que nós trocamos mensagem cotidianamente ser supostamente uma rede privada, não é um meio que se consiga manter isso. Não há controle, não é possível. Não há controle. Uma vez que você emite na web, é pulverizado. Então, não existe uma forma de se controlar esse fluxo de informações. A partir do momento que isso chega ao conhecimento da empresa, como chegou ao conhecimento da mídia, é extremamente degradante para a imagem da empresa isso. Então, viola, sim, o contrato de trabalho, causa uma mácula considerável na imagem da empresa e realmente tem que ser punido com o rigor da lei. Agora, o contrário também pode acontecer. A empresa que, de alguma forma, difama aquele funcionário também em sede de rede social, também pode levar à rescisão indireta do contrato de trabalho. E já estão chegando perguntas para a gente nesse sentido. Quero convidar a senhora a continuar aqui com a gente, por favor. A gente volta no segundo bloco respondendo as perguntas de você que enviou pelo nosso WhatsApp 996260307. Pode mandar mais. A gente filtra e vê as perguntas em comum e passa aqui para a doutora Janaína responder para a gente daqui a pouco. Pode ser? Com certeza. E agora a gente volta a falar com a advogada trabalhista Janaína Bastos, que vai responder algumas perguntas enviadas para a gente via WhatsApp. Uma pessoa que preferiu não se identificar disse: doutora, uma solução para isso então é deixar as redes privadas ou não aceitar chefes em redes sociais? Na verdade, o fato do chefe não estar na rede social não significa que isso vá chegar a ele. Eu acredito até que quem faz isso não faz se o chefe estiver na rede social. Mas isso é um meio de muito fácil pulverização. Eu recomendo a cautela. Tem um ditado que me avô dizia, parcimônia. Que diz que chefe tem olhos e ouvidos que não são os seus. Não tem a menor dúvida. Portanto, qualquer comportamento que você considera inadequado, que pode resultar em alguma punição, que seja uma advertência, evite. Verdade. Doutora, tem outra pergunta aqui do Ednilson. É normal, numa ficha de inscrição para emprego, o candidato ter que definir corrupção, né? Explicar aí o conceito de corrupção e falar sobre preferência partidária? Uma pergunta que foge um pouquinho das redes sociais, né? Mas aproveitar que a advogada trabalhista está aqui. Olha, não é comum, mas também não há nada que proíba. A empresa não pode ter, na hora da contratação, também nenhum tipo de comportamento partidário, enfim, ela não pode fazer esse tipo de exclusão. Mas nada obsta que ela queira conhecer o perfil daquele candidato. Como é que pensa, o que se posiciona. Mas utilizar isso para fins de seletivos, ela pode? Seletivos, não. Não pode? Não. Não poderia, pelo menos. Bom, a Soraya de Cruz das Almas quer saber se o fato de ela ter ido a uma festa num dia e ter postado nos stories e no dia seguinte ela não ter ido trabalhar porque alguma coisa que ela comeu ou bebeu fez ela passar mal e acabou impedindo ela de trabalhar. Nesse caso, a empresa pode dar ela uma advertência ou outra penalidade por ela não ter ido trabalhar porque teria exagerado no dia anterior? Olha, se ela exagerou no dia anterior e ela não tem um atestado médico que conceda a ela uma licença médica, ela não tem uma justificativa legal que ela falta, ela pode ser, sim, penalizada com uma advertência. Entendi. E ainda sobre o WhatsApp, uma pessoa também que preferiu não se identificar mandou a seguinte pergunta. Domingo à noite, meu chefe sempre antecipa no grupo do trabalho o que cada um deve fazer na segunda-feira. Eu acho chato, no meu momento de folga, ficar tratando de assuntos profissionais. Tenho razão ou preciso ser mais flexível?
Eu acho que compete aí um pouco de flexibilidade, apesar de alguns tribunais já entenderem que um certo abuso em determinados comportamentos. Não vejo aí um abuso, vejo uma cautela do chefe em passar. Se ele não cobra, depende muito de como isso seja feito. Se o chefe cobra algum tipo de retorno fora do horário de trabalho, aí pode ser enquadrado de uma outra forma. Mas se é simplesmente um fator de organização que ele usa daquele meio, não vejo maiores problemas. Entendi. A Fernanda perguntou aqui, um chefe pode demandar o funcionário fora da hora de trabalho pelas redes sociais? É isso que a gente acabou de falar, não é isso? Não, na verdade não pode. O horário de trabalho ele demandar, tem que ser... por exemplo, mas o exemplo que o Anônimo deu agora há pouco, de o chefe no dia anterior, no domingo à noite, por exemplo, ele dizer no grupo do WhatsApp, que os funcionários, os colaboradores todos fazem parte, ó, você faz isso, você entrega o relatório, você... Já no domingo ele não está antecipando? Seria um caso Na verdade, semelhante? se aquela pessoa não for praticar aquele ato, não for trabalhar naquele momento, não vejo como uma antecipação. Uma reunião virtual, então? Não vejo. Não, uma reunião virtual não, aí já é uma outra coisa. A pessoa realmente precisa parar. Agora a gente sabe que essas mensagens de texto, elas podem ser visualizadas ou não, a qualquer momento, ou não. Eu, inclusive, recomendo que se coloque no silencioso e não se responda. Mas existe uma afronta um pouco maior, existe, digamos assim, um empréstimo de trabalho. Se houver realização, se houver cobrança de algum retorno naquele momento, olha, emita esse e-mail agora, no final de semana. Aí já tem uma outra conotação. Mas uma simples organização, eu acho que tem que resistir realmente um pouco de flexibilidade. Certo. Por parte de todos, né? O bom senso faz parte de todas as relações. As relações de trabalho têm que ser boas para ambas as partes, né? Exatamente. Em qualquer relação, inclusive. Bem, a Bárbara perguntou aqui, a quem devo recorrer em caso de abuso pelas redes, doutora? Bom, inclusive que ela tem uma novidade para dizer, que nesse sábado ela vai dizer. Bom, responda a pergunta da Bárbara, doutora. Quem deve recorrer em caso de abuso pelas redes? Na sequência você diz essa atividade. Olha, se for algum problema na sua relação de trabalho, procure primeiramente conversar com a empresa, tentar resolver isso de uma forma mais pacífica. Se não houver essa possibilidade, procure um advogado de sua confiança para interpor uma reclamação trabalhista. Certo. No sábado, nós tirar dúvidas presencialmente com Janaína e equipe. Nós teremos a realização da nossa terceira caravana jurídica, que é uma assistência que um grupo de advogados faz através do grupo Bem Me Quer, atendendo pessoas carentes e fazendo um acolhimento jurídico, tirando dúvidas, tirando determinadas... direcionando as pessoas aos locais corretos para que elas possam exercer seus direitos. Nós não fazemos propriamente o acompanhamento das ações, nós fazemos o acolhimento, tiramos as dúvidas e encaminhamos... Uma orientação. Exatamente, uma orientação geral à população. Uma primeira etapa muito importante, porque vai ter gente especializada, né? Na Justiça do Trabalho, dando informações importantes. Não só na Justiça do Trabalho, não só? Todas as áreas. Nós temos advogados especialistas em todas as áreas. Oportunidade. E vagas limitadas. Então, cheguem cedo. Nesse sábado vai acontecer das 9 às 12 em Lauro de Freitas. Onde, em Lauro? No condomínio, não vou me lembrar o nome, mas eu passo para a produção depois. Maravilha. E vai ser bem legal. E eu espero que quem precise, por favor, nos procure. Acompanhe no Instagram, @grupo Bem Me Quer, @grupo_Bem Me Quer. @grupo_Bem Me Quer. Isso, lá no Instagram. O endereço está aqui, chegou aqui para mim. Bom, tem uma pergunta, já falo aqui dessa caravana. Bem Me Quer, terceira caravana jurídica, endereço... Aqui, Rua Diná Rodrigues, Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas. Isso. Galera de Lauro, vão aproveitar essa oportunidade. Gente, uma última pergunta aqui, uma pessoa também preferiu não se identificar, foi acusado de roubo e depois demitido. Não tem nada a ver com as redes sociais, mas eu vou aproveitar que a doutora está aqui. Foi acusado de roubo e depois demitido. O que fazer, Janaína? Olha... Toda acusação de justa causa, a prova é do empregador de que aquele fato ocorreu. Então, se a empresa não tiver uma prova substancial de que aquele roubo, aquele furto aconteceu, essa justa causa se torna questionável. Então, ele pode procurar o judiciário, procurar um advogado e fazer essa prova. Inclusive, as redes sociais, os meios, são provas que nós podemos utilizar.
Ah, isso é importante, né? É bem importante. E essa forma de concretizar essa prova que é bem interessante, porque tem muitos tribunais que se você printa a tela, simplesmente, eles não aceitam essa tela. Então, se você tem alguma conversa, se você tem algum conteúdo, você quer tornar prova, é importante que se faça... Então, exatamente. Uma ata notorial, que é isso, você leva a um cartório, o meio, o Facebook, o Instagram, o que você for utilizar, e um tabelião vai tomar nota daquilo ali e aquilo passa a ter fé pública. Ele atesta que aquilo ali realmente aconteceu. Maravilha. Outras dúvidas agora só presencialmente no endereço Residencial Brisas de Tinga, na Rua Dina Rodrigues, Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. Obrigado, Janaína. Obrigada a você. Um prazer estar aqui. Obrigado a todos pelas perguntas. Até a próxima.